Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei onde você está, nem quando você está, mas se você está aqui comigo, você está com um objetivo maior e faz parte desse objetivo maior caminharmos aí ao longo das especificidades que atingem, né, ou que conformam o regramento da fazenda pública em juízo. E nesse nosso encontro de hoje, a gente vai tratar de dois temas muito interessantes. E um deles, já adianto, ele é um tema bastante complexo, que é o tema da tutela provisória em face da fazenda pública. Minha amiga, meu amigo, hoje a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Vocês sabem que faz parte dessa estrutura da escola até a aprovação, que a gente tem uma conversa mais direta, olho no olho, sem a utilização de slides ou de materiais de aula. Mas por conta da complexidade desse tema, nesta aula, neste tema específico, além de disponibilizar para vocês um material enxuto, curto, eu vou também me valer aqui de uma tabela, né, de algumas tabelas, para que a gente possa entender e organizar bem o conhecimento relativo à tutela provisória em face da fazenda pública. Bom, na linha do que a gente vem trabalhando aqui, claro que eu não vou me debruçar novamente a respeito do estudo da tutela provisória. Vocês estudaram com o Rodrigo, né, que a tutela provisória ela está prevista lá no CPC nos artigos 294 a 315. Ela pode ser de urgência ou de evidência. A tutela provisória de urgência abarca a tutela cautelar e a tutela antecipada. A tutela de evidência possui natureza de tutela antecipada, porque é um elemento da cautelaridade e a urgência, apesar de haver algumas hipóteses, enfim, que eu discordo disso, mas não vem aqui ao caso. Vocês viram também que a tutela antecipada ela pode ser antecedente ou incidental. E no estudo da tutela antecedente, da tutela antecipada antecedente de urgência, vocês estudaram o Instituto da Estabilização da Tutela Antecipada. Pois bem, eu não vou, como eu falei desde o início, eu não vou retomar esses temas aqui. Então eu preciso que a partir desse momento você faça uma revisão, você rememore aqueles elementos que você estudou a respeito da tutela provisória na matéria de direito processual civil. Feita essa pequena introdução, a gente vai falar especificamente sobre o regime da tutela antecipada em fazenda pública. Quando a fazenda pública requer a concessão da tutela antecipada, não há nenhum tipo de regramento distinto, nenhum tipo de regramento diferente. O regramento é o comum, quer dizer, a fazenda pública em juízo pode se valer do regramento da tutela provisória como autora, requerendo tutela cautelar, tutela antecipada, de urgência, de evidência, antecedente, incidental. Pode se valer do regime dos artigos 303 e 304 para fundamentar a estabilização da tutela antecipada antecedente, caso a parte contrária não apresente agravo de instrumento. Todo o procedimento, quando a fazenda pública em juízo é a requerente da tutela provisória, se aplica sem tirar nem pôr aquilo que você estudou em processo civil, sobre o CPC. Agora, é importante a gente entender quais são as limitações e qual o regime da tutela provisória em face da fazenda pública. A primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é: para as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa diferente de dinheiro, não há maiores especificidades em relação ao regime da fazenda pública e dos sujeitos particulares. Não há. A fazenda pública se submete ao mesmo regime da tutela provisória quando a tutela provisória é concedida contra ela, se estivermos diante de uma obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa diferente de dinheiro. Então, por exemplo, é possível que em tutela provisória se ordene o oferecimento de um tratamento de saúde, a implementação de uma bolsa de estudos, a implementação ou a reintegração de algum tipo de vantagem pecuniária, a reintegração de um servidor público ao cargo, a nomeação de um candidato dentro das vagas de um concurso. Isso são obrigações de fazer, não é?
E aí você deve estar se perguntando nesse momento, olha, mas a obrigação de fazer, ela tem um impacto pecuniário. Em que ela se distingue da obrigação de pagar? Bom, meu amigo, minha amiga, a obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa diferente de dinheiro, não há limitação à concessão tutela provisória contra a fazenda pública como regra. Como regra, não há. Para as obrigações de pagar, não é possível a concessão de tutela provisória em face da fazenda pública. Há uma razão dogmática, que é uma razão de ordem constitucional. Os pagamentos realizados pela fazenda pública em juízo, eles ocorrem através do regime de precatórios regulado, tratado no artigo 100 da Constituição. E para que se aplique o regime de precatório, com emissão de um requisitório, é necessário que haja um título executivo judicial transitado em julgado em face da fazenda pública. Então, ao lado de não haver, como regra, restrições à concessão de tutela provisória para as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa diferente de dinheiro, há uma impossibilidade de concessão de tutela provisória contra a fazenda pública para as obrigações de pagar. Beleza. Mas isso aqui é o básico. Isso aqui é o mínimo que você precisa saber e que provavelmente você já sabe. A gente precisa aprofundar algumas coisas. Primeiro porque se você retomar os exemplos que eu acabei de lhe dar sobre obrigações de fazer, você vai ver que todos eles têm impacto pecuniário no orçamento do ente público. A reintegração de um servidor, a concessão de um determinado tratamento, a inclusão de determinada verba, a nomeação de um candidato em concurso público. Perceba, todo o impacto pecuniário decorrente da concessão desta tutela provisória, obrigação de fazer, ele é impacto reflexo. O que é que eu quero dizer? Não há limitação para a concessão de tutela provisória em face da fazenda pública, mesmo que ela possua um impacto pecuniário indireto ou reflexo. Não tem nenhum problema em relação a isso. Nós já sabemos que reflexos pecuniários é importante que você conheça, não constituem impedimento para a concessão de tutela provisória contra a fazenda pública. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês, inclusive, para a implementação dessas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, é possível que o magistrado ordene a imposição de multa. Obviamente, a multa, uma vez vencida, ela será executada através do regime de precatórios. Mas ela pode ser aplicada sem problema algum. Tudo isso visando a realização daquela obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa diferente de dinheiro, concedida em sede de tutela provisória em face da fazenda pública. E, obviamente, também a utilização de outras medidas executivas, inclusive as medidas executivas atípicas. Eu só queria chamar a atenção de vocês aqui a dois detalhes. Na verdade, dois detalhes dentro de um aspecto muito voltado à fazenda pública em juízo, à compreensão da fazenda pública em juízo. São dois enunciados do Fórum Nacional do Poder Público. O primeiro é o enunciado número 40, que nos diz: as medidas para a efetivação da tutela provisória previstas no artigo 297 do CPC não podem atingir a esfera jurídica do advogado, público ou privado, no exercício de suas atribuições. Então, a tutela provisória ela é concedida em face do ente público. Não é possível ao magistrado ordenar nenhum tipo de medida coercitiva em face do advogado público. Essa é uma compreensão muito tranquila, principalmente dentro das carreiras da advocacia pública. Para além disso, há também o enunciado número 41 que nos diz: as medidas para a efetivação da tutela provisória
previstas no artigo 297 do CPC, não podem comprometer a continuidade do serviço público. O que é que isso significa? Significa que o dever do serviço público não ser interrompido, ele impede a concessão de tutela provisória que impõe a obrigação de fazer ou não fazer, cujo reflexo pecuniário vai comprometer o orçamento público a ponto de impedir a continuidade do serviço público. Então, veja, é como eu disse a vocês, qual é o básico de tudo? O básico de tudo é entender que não há maiores impedimentos à concessão de tutela provisória de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa em face do poder público. Beleza. Qual é o primeiro nível de aprofundamento? É entender que, ainda que estas obrigações possuam um conteúdo pecuniário reflexo, é possível ainda assim concedê-las. Mas note, isto não é uma possibilidade, é uma autorização. E essa autorização, ela encontra alguns limites. Por exemplo, não é possível determinar medidas coercitivas indiretas, diretas ou indiretas, em face do próprio advogado público. Da mesma maneira, caso o magistrado verifique no caso concreto, não é? Naquela hipótese concreta, que a concessão de uma tutela provisória, cujo conteúdo é de dar coisa diferente de dinheiro, fazer ou não fazer, pode comprometer a realização de um serviço público, ainda que seja possível, ele não concederá esta tutela provisória. Beleza? Então notem que é uma possibilidade. Outro ponto que eu queria trabalhar com vocês aqui, que é muito interessante, é que, vejam, nós estamos falando de tutela provisória. E se a tutela é provisória, na verdade, o título executivo, ele é provisório. Uma decisão que concede uma tutela provisória é um título provisório. E esse título ele pode ser revertido. Então, de acordo com a teoria do risco-proveito, teoria do risco-proveito, o beneficiário da tutela provisória concedida em face da Fazenda Pública, que recebe ou que goza de benefícios pecuniários em razão dessa tutela, caso essa tutela seja revertida, ele será obrigado a devolver esses valores ao ente público. Vejam, vocês sabem que existem compreensões, inclusive em sede de regime repetitivo, tema 531 do STJ e tema 1009 do STJ, que entendem que, quando, tema 531 nos diz, quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo assim que ocorra desconto nos mesmos ante a boa-fé do servidor público. E nos diz também o tema 69 do STJ. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvada a hipótese em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. O que é que esses dois temas, o que é que esses dois precedentes vinculantes querem dizer? Quando por erro da administração pública, erro de interpretação, ou erro de cálculo, erros objetivos da administração pública, o beneficiário, o servidor beneficiário, recebe valores a maior de boa-fé, ele não é obrigado à devolução desses valores. Trocando em miúdos, é como se o servidor não tivesse culpa daquele erro e não foi culpado, recebeu de boa-fé. Ele não precisa devolver. Note que esta situação, ela é diferente de quando algum sujeito se beneficia de uma tutela provisória concedida em face da Fazenda Pública. Porque o beneficiário dessa medida, ele tem consciência do risco de obter aquele proveito em sede de tutela provisória. Daí o nome, teoria do risco-proveito. Então, o servidor público ou qualquer pessoa que se beneficia de tutela provisória concedida em face da Fazenda Pública, com reflexos pecuniários, se aquele título for revertido, se houver a reversão da decisão,
será obrigado a devolver. Isso não se confunde com os temas 531 e 1009 tratados no STJ no regime dos recursos repetitivos. É a teoria do risco-proveito. Outro ponto que eu quero conversar com vocês aqui também, antes da gente entrar nesse tema mais complexo que a gente vai trabalhar, diz respeito à possibilidade de haver estabilização da tutela antecipada antecedente de urgência em face da Fazenda Pública. Minha amiga, meu amigo, é possível a estabilização da tutela antecipada antecedente de urgência em face da Fazenda Pública. Agora, obviamente, só há falar em estabilização naquelas hipóteses em que é possível conceder tutela provisória em face da Fazenda Pública. Até este momento, no nível que nós estamos trabalhando aqui, o que eu quero dizer é: será possível a estabilização da tutela nas obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa diferente de dinheiro. Não será possível a estabilização no caso de, por conta de um erro injudicando, ser concedida tutela provisória com obrigação de pagar. Não será possível. Ainda que transite em julgado, ainda que o processo seja extinto. Mas como havia um impedimento para a concessão de tutela provisória desde logo, porque é uma obrigação de pagar, não há falar em estabilização. Então, de maneira superficial, é cabível estabilização de tutela em face da Fazenda Pública. Nenhum problema. Agora, essa eficácia pré-eclusiva, esse tipo de estabilização, só funciona, só incide naquelas hipóteses em que é autorizada a concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública. Beleza? Muito bem. Outro ponto que eu quero conversar com vocês é também afirmar aqui a possibilidade de concessão de tutela de evidência em face da Fazenda Pública. A tutela de evidência, ela é regulada no artigo 311 do CPC e, dentro daquelas hipóteses em que ela se verifica, é possível a sua concessão em face do poder público. Agora, vejam, uma das razões para a existência da tutela de evidência que dispensa a tutela de evidência, vocês sabem, ela dispensa a verificação de urgência. Ela se justifica única e tão somente pela existência daquele direito muito mais forte, né? Não é uma mera probabilidade do direito. São dentro daquelas situações evidentes, reguladas nos incisos 1 a 4 do 311, ele dispensa o elemento de perigo e risco ao resultado útil do processo e reconhece que ali há uma evidência. E, portanto, se o direito é evidente, é possível a concessão de tutela provisória. E a tutela provisória de evidência ela tem uma ligação umbilical com os efeitos em que a apelação é recebida. Porque a apelação que trata da concessão de tutela provisória, lá nos termos do artigo 1012, inciso 5, ela não possui efeito suspensivo. Então, para que você conceda a tutela provisória de evidência em face de qualquer pessoa no processo, é fazer com que a apelação seja recebida sem efeito suspensivo. Note. A apelação recebida sem efeito suspensivo permite que o conteúdo da decisão possa ser executado desde logo. Significa que é possível haver cumprimento provisório de sentença. Perceba, somente é possível haver cumprimento provisório de sentença naquelas hipóteses em que é possível a concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública. Então, nós estamos fazendo aqui uma ponte, afirmando que é possível a concessão de tutela provisória de evidência em face da Fazenda Pública e passando a conectá-lo com outro tema. As razões da tutela de evidência, que é o recebimento da apelação sem efeito suspensivo, somente autorizará o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública
naquelas hipóteses em que for possível a concessão de tutela provisória. Ponto parágrafo. E aí você deve estar se perguntando, Murilo, mas qual é a relação do cumprimento provisório com a tutela provisória? Os amigos e minhas amigas, se vocês retomarem lá o CPC, vocês vão ver que o código ele é expresso em dizer que a materialização de uma tutela provisória, ela se dá de acordo com o tanto quanto regulado para o cumprimento de sentença. Existe uma razão para isso. É que a materialização ou a execução de uma tutela provisória é um cumprimento de título provisório, portanto, regulado pelo cumprimento provisório de sentença. Vocês sabem que o legislador utilizou esse termo cumprimento provisório de sentença de maneira genérica, porque nem todo título provisório é uma sentença. Lá no artigo 515, que trata do cumprimento de sentença, nós temos diversos títulos, e esses diversos títulos podem se submeter, a depender do caso, claro, quando se adequa a eles, ao cumprimento provisório. Da mesma forma, essa decisão interlocutória ou não, né, pode ser no bojo da sentença, que concede a tutela provisória, esta decisão provisória é um título provisório e que, portanto, a sua execução se dá nos termos do cumprimento provisório de sentença. A tutela provisória atrai o cumprimento provisório de sentença e note, via recíproca, né? Eu ia dizer via transversa, mas não é via transversa, é via recíproca. Que o cumprimento provisório de sentença tem natureza de tutela provisória executiva. Então, a tutela provisória, a materialização da tutela provisória é um cumprimento provisório de sentença, essa é a natureza desse rito. E por outro lado, o cumprimento provisório de sentença tem natureza jurídica de tutela provisória executiva. Porque provisória é a materialização. O que é provisório é o título. O título poderá ser substituído. Aí você entende a relação entre tutela provisória e cumprimento provisório de sentença, que só se justifica, só é possível o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública e a tutela provisória em face da Fazenda Pública, naquelas hipóteses em que não há vedação legal. Na obrigação de pagar, jamais. Para que a gente encerre esse primeiro... Na verdade, um penúltimo tema para que a gente encerre esse primeiro bloco é: Murilo, mas eu já vi na prática cumprimento de provisório de sentença contra a Fazenda Pública. Já viu. Nas obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa diferente de dinheiro. Murilo, mas eu também já vi cumprimento provisório de sentença em obrigações de pagar. Olha, o que você pode ter visto sendo chamado de cumprimento provisório é, de fato, o início de um procedimento que poderá servir à liquidação de um título para resolver questões relativas à liquidação, né? Daquele título que ainda é provisório. Até mesmo o início do procedimento. Mas você nunca haverá, e se vir é ilegal, a efetiva realização do pagamento, a efetiva realização da expedição do requisitório em um cumprimento provisório. Isso é ilegal, isso não pode existir. Não é possível tutela provisória e não é possível cumprimento provisório que trate de obrigações de pagar. Beleza, pessoal. A gente vai acabar... sim, prometi um último tema, né? Ainda dentro desse aspecto mais inicial, né? Eu diria superficial, mas a gente teve alguns elementos de aprofundamento aqui, não é superficial. Dentro desse tema inicial é que como você pode impugnar uma tutela provisória concedida em face da Fazenda Pública? Primeiro, os recursos. Se essa tutela provisória ela é concedida em decisão interlocutória, agravo do instrumento. Se ela é concedida no próprio bojo da sentença, apelação. Até aí, tudo bem.
Mas é possível também a utilização de reclamação constitucional nas hipóteses em que a reclamação se justifica, nas hipóteses do artigo 988 do CPC. E é possível também a utilização de um rito especial regulado em leis esparsas, que é o rito do pedido de suspensão de decisões proferidas contra o poder público. A gente vai falar sobre isso, a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre esse rito. Mas é aquilo que se chama suspensão de segurança. Normalmente se chama suspensão de segurança. Então, quando se configuram aquelas hipóteses de lesão à saúde, ordem pública, economia, é possível também o manejo do pedido de suspensão, da suspensão de segurança, da suspensão de liminar, proferida em face do poder público. Então, para que o poder público impugne a concessão de tutela provisória contra si, nós temos os recursos, nós temos a reclamação, quando cabível, né, naquelas hipóteses 988 do CPC, e nós temos também, dentro das hipóteses em que for admitido, o pedido de suspensão de segurança. Certo, pessoal? A gente termina aqui essa parte inicial sobre tutela provisória e já entra, a partir do próximo bloco, no regramento das limitações à concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública.